negócio que está aí também. Pessoal, boa tarde. Então, hoje aqui estamos iniciando mais uma banca aqui da Emeron, do nosso aluno Henri Sandro de Oliveira, que vai falar, o tema do trabalho dele é o estado de coisas inconstitucional e sua aplicação no estado de Rondônia. Quero agradecer aí o Dr. Edenir, que é meu colega e amigo de longa data, ao Dr. Absolon também, aqui da escola, que vai estar fazendo parte dessa banca. E, Henri, então vai ficar contigo durante 20 minutos a sua fala, depois a banca fala e a gente se reúne e encerra. Então, palavra com você, eu vou pôr o relógio aqui para marcar, tá bom? Tranquilo. Eu vou tentar ser breve, porque deve estar todo mundo cansado do dia de banca, né? Primeiro, me apresentar. Meu nome é Henri, eu acho que o único daqui que eu não conheço é o Dr. Absolon. Enfim, e eu também tinha algumas... Primeiro, agradecer vocês pela disponibilidade, né, da banca. Eu sei que foi tudo... Está sendo bem difícil esse final de ano, que eles estão tentando colocar todas as bancas em dia. Feitos esses agradecimentos, eu queria fazer duas observações iniciais quanto ao trabalho, tá? O primeiro deles é que eu tive que, devido à metodologia que a Emeron impôs nessas bancas, mudar um pouco a formatação dele. Como ela foi limitada a 60 páginas pelas orientações que mandaram para a gente, eu não consegui abrir o tanto que eu queria, porque senão eu não ia ter como fazer um fechamento dele. Então, eu tive que mudar algumas coisas que não eram os objetivos iniciais do trabalho. A segunda observação, aproveitando a presença do Dr. Edenir, é agradecer, porque, além do Dr. Guilherme, que foi o meu orientador, também alguns dados foi ele que me apresentou durante a pesquisa, em especial o ponto do trabalho contra a saúde pública, que é o tema da dissertação de mestrado dele. Deixa eu passar o slide. Primeiramente, expor, né, que a pesquisa tem uma metodologia descritiva, com uma abordagem qualitativa e quantitativa, e dados documentados e bibliográficos. Então, essa parte metodológica eu preferi expor primeiro, porque no decorrer do texto eu volto a abordar, da apresentação eu volto a abordar ela. Inicialmente, o trabalho trata do constitucionalismo, de noções gerais sobre o constitucionalismo e de alguns instrumentos e institutos jurídicos que se relacionam diretamente com o constitucionalismo. Primeiro de tudo, esse capítulo foi posto com a intenção de realmente discutir e demonstrar que há uma variedade enorme de matérias e de estudos sobre isso e que algumas ideias se contrapõem. Quanto ao desenvolvimento histórico, o recorte que foi feito do trabalho foi começar a partir do constitucionalismo moderno, que se inicia com as constituições liberais, certo? A francesa e a americana, onde a gente teve aquele primeiro momento em que foram salvaguardadas as liberdades individuais. Posteriormente a isso, ainda em constitucionalismo moderno, a gente teve as constituições sociais, né? Que a gente tem como exemplo a de Weimar e a mexicana, que trataram de positivar direitos sociais, né? E, por fim, a gente tem o neoconstitucionalismo, também chamado de constitucionalismo contemporâneo, que é a fase que nós vivemos atualmente, marcada pela fraternidade, por direitos fraternos, de direito de segunda, terceira, quarta, quinta geração. Enfim, cada momento desse desenvolvimento histórico trouxe alguns instrumentos jurídicos que vão ser abordados daqui a pouquinho, certo? Como eu tentei fazer de uma forma que ficasse mais... que fosse feito um desenvolvimento histórico mesmo, um desenrolar, né? Então, começando pela supremacia da Constituição, eu utilizei o conceito de Daniel Sarmento, e para justificar a supremacia da Constituição, o autor Daniel Sarmento explica que as normas que hoje são positivadas como direitos fundamentais antes não eram escritas. Ou seja, elas eram tão importantes que não havia necessidade de se escrevê-las. Com o advento das constituições escritas, as liberais, né, burguesas, foi necessário garantir que houvesse ainda esse status de hierarquia em relação aos demais direitos. E por isso que a Constituição é suprema, porque antes não era necessário nem escrever, e para manter essa hierarquia de superioridade,
foi necessário garantir esse status constitucional, esse status de ficar no topo da pirâmide do ordenamento jurídico. Ainda com relação nessa fase do constitucionalismo moderno, a gente tem a separação dos poderes, que nada mais é do que a existência de... A maioria dos estados é formado por 3 poderes, né? Mas há locais que são só 2, há locais que são 4, há locais que são 5. Mas essa separação foi importante justamente porque a gente tinha um poder absoluto antes, e para evitar a existência de um poder absoluto, foi se dividido o poder estatal em 3 poderes. Aqui a gente tem judiciário, executivo e legislativo, e Montesquieu foi o responsável por criar a teoria do check and balance, ou freios e contrapesos, no qual um poder acaba fiscalizando o outro. Posteriormente, eu tratei no texto de ativismo judicial, que foi um termo calcado por Arthur Júnior, que era algo como se fosse um Lenin Streck nosso. Ele é um jornalista, jurista, que dissertava sobre decisões da Suprema Corte. Em um determinado texto dele, ele dividiu os ministros da Suprema Corte em duas espécies, né? Os autos contidos, que eram mais ligados às determinações legais, e os ativistas, que eram mais proativos e acabavam analisando políticas públicas, se inserindo nas atribuições de outros poderes, né? E a partir daí, o termo ativismo judicial foi ligado a isso, foi ligado à atuação do Poder Judiciário, interferindo ou atingindo as esferas de outros poderes, né? Se relacionando diretamente com isso, a gente tem a reserva do possível, que é uma criação da doutrina alemã, em especial da Corte Constitucional Alemã, que, apesar de haver divergências, é tida com origem no Numerus Clausus 1. Esse caso foi um julgamento da Suprema Corte, onde se julgou a necessidade do Estado garantir que todos os cidadãos da Alemanha tivessem acesso a cursos superiores, né? E com base na limitação orçamentária, na limitação além de econômica, orçamentária, financeira do Estado, se criou a reserva do possível, que vem mitigar a atuação estatal de acordo com as circunstâncias fáticas e financeiras dele. Se contrapondo a ele, justamente, ainda no sistema jurídico alemão, a gente tem o mínimo existencial, que é um instrumento jurídico, né, uma teoria criada para dizer que existe um núcleo mínimo de direitos fundamentais que não podem ser diminuídos em hipótese alguma, impedindo que o Estado seja omisso ou ineficaz nesse ponto. Enfim, essas são as teorias mais conhecidas, mas eu acabei trazendo outras que são menos conhecidas, mas que se relacionam de alguma maneira com o assunto. A primeira delas é o termo cunhado por Karl Loewenstein, que ele chama de erosão da Constituição, que ele, no seu texto, ele sustenta que a omissão estatal e o descompromisso com a Constituição acaba tirando a sua força, acaba fazendo com que ela deixe de ser importante. Posteriormente, a gente tem a moral reading, que seria a leitura moral, que é um termo utilizado pelo Dworkin em um dos textos dele, dizendo que é possível que o intérprete judicial adentre no assunto de políticas públicas e de direitos fundamentais, mas que, para isso, é indissociável que ele utilize a moral para fazer essa análise. A gente também tem o Instituto do Tragic Choice, que é do sistema jurídico norte-americano. Nele, é o termo utilizado para quando o judiciário acaba se colocando na função do executivo e tem que fazer uma escolha trágica, né? Ou seja, ele tem que escolher entre fornecer um medicamento de alto custo ou deixar o cidadão sem aquele medicamento de alto custo que pode pôr fim à vida dele. A gente tem ali na ponta esquerda do slide o controle material de intensidade, que é muito utilizado pelo Gilmar Mendes nos votos dele, que diz que é dever do Poder Judiciário adentrar na interpretação feita pelo legislador e até mesmo afastá-la, ou seja, o Judiciário acaba como sendo um fiscal da atuação do Legislativo, podendo até mesmo afastar essa
a interpretação dada pelo legislador para dar outra interpretação que ele ache proporcional e razoável. A gente também tem a defensibility, que eu tenho um texto com o Dr. Guilherme Naimeron sobre isso, que está em vias de publicação, que seria a derrotabilidade de normas. Ela foi cunhada pelo Lionel Hart, e basicamente ela defende que existem formas, é um instrumento que o Poder Judiciário pode utilizar para afastar a aplicabilidade de uma norma, desde que essa aplicação seja a mais justa, né? Alguns doutrinadores até criam uma equação jurídica para chegar nessa conclusão, se a norma é justa ou injusta. E a gente tem o reforço da democracia, também cunhada por Hart, mas por outro Hart, por John Hart, que, na verdade, aduz que o Poder Judiciário ele é o protetor da Constituição, mas que, mesmo nessa função de protetor da Constituição, que ele deve reforçar a democracia, mas ele está impedido de intervir nos demais poderes, né? Então, essa parte inicial do trabalho é bem teórica, e ela foi criada justamente para dar uma ideia de que existem diversas ideologias, diversos pensamentos, diversos institutos jurídicos que se relacionam diretamente com a matéria que vai ser exposta no próximo tópico, que é o ponto central da pesquisa, que é a teoria do estado de coisa inconstitucional, que ela foi cunhada pela Corte Constitucional colombiana ali na década de 70. Basicamente, a teoria do estado de coisa inconstitucional, ela defende que, havendo uma violação massiva de direitos fundamentais causada por uma omissão ou uma deficiência estatal que cause uma falha estrutural generalizada, é possível que o Poder Judiciário intervenha de forma mais rígida, tomando para si até a atribuição de outros poderes e, com eles, buscar resolver a violação massiva de direitos fundamentais, né? Ela foi cunhada pela Corte Constitucional colombiana e na DPF 347 o STF se pronunciou pela aplicabilidade dela no sistema jurídico brasileiro. Apesar de não adentrar muito nesse assunto, na DPF trata mais especificamente do sistema carcerário, onde o STF declarou o estado de coisa constitucional do sistema carcerário brasileiro. Ele não adentra muito nos requisitos, ele expõe a matéria, fala dos requisitos, fala da sua aplicabilidade, certo? Porque esse assunto foi posto no trabalho. Ele foi posto no trabalho, primeiro, por ser o objeto central dele, e porque é necessário, ainda que a teoria seja clara nos seus objetivos, é necessário fazer uma adaptação dela, mas eu vou deixar para comentar tudo isso no final do trabalho para ficar mais claro. Exposta a ela, o objetivo do trabalho foi buscar verificar em 3 áreas do estado de Rondônia se havia essa violação massiva de direitos fundamentais com uma omissão ou deficiência estatal que causou uma falha estrutural. O primeiro deles, antes de adentrar neles, foram escolhidos a saúde pública, a educação pública e a segurança pública. Os 2 primeiros, eles estão relacionados diretamente com o IDH. E por estar diretamente relacionado com o IDH, eles foram escolhidos. E o segundo foi devido à DPF 347 do STF falar diretamente sobre a segurança pública, sobre sistema carcerário. Foi por esse o motivo da terceira área ser a segurança pública, né? Durante a pesquisa, os dados foram colhidos junto a uma pesquisa do CNJ e uma pesquisa do professor Siena, que é do curso do DH Juiz, que é parceria da Emeron com a Unir, né? Na pesquisa do CNJ, descobriu-se que em 6 anos a saúde pública gerou mais de 2,5 milhões de demandas, né? Das quais 90% foram junto à Justiça Estadual. Nas 2,5 milhões, 80% de liminares foram deferidas e 71% das ações foram julgadas procedentes. Em Rondônia, em 5 anos, porque a pesquisa começa em 2015 e vai até 2020, mas em 2015 não foram fornecidos dados pelo TJ de Rondônia, de 2016, então, para o estado de Rondônia, até 2020, foram 15 mil demandas em 5 anos.
O pico dela foi justamente em 2018, é o gráfico que está na apresentação para vocês, onde foram 4.425 ações. Nesse ano em específico, o TJ de Rondônia teve 1/3 de todas as ações da saúde interpostas somente em Rondônia, ou seja, Pará, Amapá, Roraima, Tocantins, Acre, todos eles somados geraram 2/3, enquanto só Rondônia gerou 1/3. Né? E, de acordo com a pesquisa do Dr. Siena, em 2018 e 2019, as ações da saúde pública geraram um impacto de 60 milhões no orçamento de Rondônia. De acordo com esse quadro, a gente consegue concluir, o termômetro que a gente usou nesse aqui foi um termômetro quantitativo, no qual se utilizou a judicialização como circunstância para verificar que houve uma violação massiva de direitos fundamentais, que essa violação foi causada pelo Estado e que isso gerou uma falha estrutural. No próximo tópico, que é a educação pública de Rondônia, a gente buscou 3 ações para averiguar se houveram a violação massiva de direitos fundamentais, a falha do Estado e a falha estrutural causada pelo Estado. Na primeira, é uma ação civil proposta pelo Ministério Público em face do município de Rolim de Moura e do estado de Rondônia, onde se constatou que não havia professores de Libras que atendiam naquele município, certo? A ação foi julgada procedente, tá? E foi cumprido. Durante a ação, foi feito um acordo, foi feita a contratação de professores, mas, lendo os autos, é possível verificar que não havia, na rede pública que atendia Rolim de Moura, professores atuantes em Libras. Na segunda ação, proposta contra o Estado de Rondônia e o município de Porto Velho, o objeto a causa de pedir foi a ausência de monitor, cuidador e professores que auxiliavam crianças que possuíam deficiências especiais. Então, no primeiro caso, a gente estava falando só de pessoas que tinham alguma deficiência auditiva, enquanto que na segunda, a gente tinha uma gama maior de alunos, de alunos com necessidades especiais. Da mesma maneira, nesse caso, teve até deferimento de liminar, a ação também foi julgada procedente. Por último, a de 2019, ela foi proposta contra o município de Espigão do Oeste e do estado de Rondônia, e é um problema que era bem comum até algum tempo atrás, até a gente teve quase um colapso disso, que é o transporte escolar. Não só o transporte escolar, o transporte público como um todo, né, inclusive em Porto Velho. Nela também foi exposto pelo Ministério Público que não havia não havia, no caso eram alguns indivíduos, não eram todos, mas não havia uma rota de transporte que levava as crianças até as escolas dela. Nesse caso aqui, novamente a gente utilizou como termômetro para averiguar os requisitos da teoria de estado constitucional a judicialização. Nessa perspectiva, a gente concluiu que também existem o preenchimento dos requisitos, só que com bases em dados qualitativos e não quantitativos, como foi no caso da saúde. Por último, com relação à segurança pública, a ideia era verificar inicialmente quais direitos eram violados das pessoas privadas da sua liberdade. Nesse aspecto, antes de eu conseguir chegar até esses dados, eu me deparei com a superlotação de 75% do regime fechado em Rondônia. Também constatei a ausência, que só na Regional 1 de Rondônia, que é composta por Ariquemes, Guajará-Mirim e Porto Velho, há mais de 9 mil presos, o que só essa regional já representa quase o dobro de vagas que seriam necessárias para Rondônia inteira. Né? Então, a gente tem 5 mil vagas em Rondônia e só na Regional 1 nós temos 9 mil apenados. Em especial, chamou a atenção a condição de Ariquemes, que possui uma lotação de quase 300%. Ou seja, onde era para ter 1, tem quase 3 apenados. E, novamente, se concluiu, também nos termos da DPF 347 do STF,
que havia uma violação massiva de direitos fundamentais, causada pela omissão estatal, que causava uma falha estrutural. Dito isso, a gente concluiu, com relação ao primeiro tópico, que houve uma evolução histórica da matéria, né, com relação ao constitucionalismo, que existe uma multiplicidade de pensamentos jurídicos sobre eles, que a teoria do Estado de Constituição é aplicável no Brasil, mas ela é pensada para ser aplicada por uma Suprema Corte Constitucional. Porém, nada impede a sua adaptação para uma corte estadual, no caso, o TJ de Rondônia. E a gente também concluiu que existem, ao preenchimento dos 3 requisitos da teoria do Estado de Constitucional, no Estado de Rondônia, nas 3 áreas que foram analisadas, apesar de serem por dados e abordagens distintas, e dados e termômetros, se a gente pode colocar assim, distintos também. A gente usou a abordagem quantitativa, no outro a qualitativa, e no outro a quantitativa de novo, mas nos 2 primeiros com a judicialização e no terceiro com dados públicos, né, da própria Sejus daqui. Feito isso, apesar de não ser uma perspectiva para uma pós-graduação, geralmente a proposta de melhoramento, a solução a gente tem geralmente em graus de mestrado e doutorado, eu ousei, já que eu não ia conseguir entregar o projeto do jeito que eu queria, devido à mudança metodológica para apresentação até o dia 30, porque, enfim, eu só podia dissertar 60 páginas e não ia dar para eu dissertar o tanto que eu queria, eu propus, no final do trabalho, uma portaria, né, baseada em processo estrutural e negociação processual. O processo estrutural nada mais é do que um ramo da ciência processual que vem ganhando força recentemente, e ele tem como principal objetivo geral uma decisão estruturante, ou seja, uma decisão que não resolva somente um ponto, que ela resolva dali para frente o processo inteiro, para que não haja novamente a busca pelo Poder Judiciário para se tratar da mesma matéria de novo daqui a 5, 6 anos. Então, a ideia do processo estrutural é que essas matérias coletivas, em algumas matérias coletivas, necessitam de um cuidado especial e de uma decisão diferente do que é normal num rito processual. O segundo aspecto que foi utilizado foi a negociação processual, que tem previsão no artigo 190 do Código de Processo Civil, na qual as partes, junto com o juiz, acordam, por exemplo, uma calendarização, prazos diferenciados, enfim, a possibilidade das partes, em conjunto com o juiz, formarem procedimentos para isso, formarem em conjunto como será conduzida aquele processo judicial. Só que, apesar da existência desses 2 institutos, o processo estrutural não possui uma lei, né, e a negociação processual ela é muito de acordo com as vontades das partes, não existe uma normativa que trouxesse uma segurança jurídica para ela. Por isso, a proposição da portaria procedimental, né? Nessa portaria procedimental, a gente teria uma maior segurança jurídica, certo? Primeira coisa, é importante destacar aqui a distinção, né, relembrar que processo e procedimento são coisas diferentes. No processo, a gente tem normas gerais de como a jurisdição deve ser aplicada. Então, nós temos normas de competência, contraditório, ampla defesa, produção probatória, legitimidade, e no procedimento diz única e especificamente a um rito a ser seguido. Nessa perspectiva, a Constituição prevê que o Estado pode legislar sobre procedimentos, mas não pode legislar sobre processo. Por isso, a portaria ela visa somente um procedimento, certo? Nela, ela tem uma aplicação facultativa, ou seja, devendo o juiz verificar se é caso, não é obrigado a aplicar ela, se ele entender que aquela portaria não precisa, que aquela demanda não precisa ser utilizada essa portaria. Ela tem como principal objetivo buscar a consensualidade
entre as partes, entre o Estado, entre o Ministério Público, entre as pessoas que intervirem, ela pode ser aplicada tanto em primeira como em segunda instância. Ela prevê a aplicação tanto de ofício como a requerimento das partes, e ela é dividida da seguinte maneira: primeiro se faz uma audiência preliminar conduzida pelo juiz, verificando os requisitos da teoria do Estado constitucional, e na segunda, nessa mesma audiência, ele já cria um plano de diligências e já marca uma segunda audiência para verificar o que foi feito, o que não foi feito e como agir a partir dali. E era isso. Muito obrigado. Muito bem, Henry. Tivemos que usar a prorrogação aí um pouquinho, né, porque era muita coisa para falar. E para que a gente agilizasse, eu já vou passar a palavra aqui para o doutor Absolom para suas considerações. Cumprimento o doutor Edenir, doutor Guilherme. Henry, parabéns pela apresentação. Um tema muito interessante que veio para a gente, um tema que merece sair para além dos muros da academia, né? O Henry trouxe de início uma abordagem sobre o constitucionalismo e ficou muito bem evidenciado o que ele quis passar para a gente nessa questão desses apontamentos relacionando o constitucionalismo, que nada mais uma criação que chegou como uma ferramenta de limitação do poder estatal a fim de garantir os direitos individuais. Então, isso ele discorreu bem e ficou muito claro para a gente o que ele quis passar. E trouxe, em seguida, o ativismo judicial. O ativismo judicial, todos sabemos que ocorre por conta de omissões dos representantes do povo, de uma omissão legislativa, e que fica muito claro para a gente, Henry, que o ativismo judicial é praticado no Brasil reiteradamente, porque muitos casos são casos omissos por parte dos nossos legisladores. E a DPF, você apontou a DPF você trouxe também informações muito importantes sobre a DPF 347, que foi o nascimento da teoria aqui no Brasil, com a discussão que foi tratada sobre o sistema prisional do Brasil. Então, isso trouxe para a gente, a partir de 2015, que foi quando veio para a gente, né, para o sistema jurídico brasileiro, fez um paralelo ali com a Corte Constitucional colombiana, onde foi desenvolvida as questões previdenciárias relacionadas a professores, nos idos de 1997, lá naquele país. E a gente sabe que a teoria do Estado de coisas inconstitucional nada mais é que uma técnica jurídica para o enfrentamento de graves violações dos direitos fundamentais. Então, essa abordagem ficou também bem evidente para a gente, e que a gente sabe que é complexo o tema, e que, para que haja um reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional, em razão de sua complexidade, é necessário evidenciar de forma patente um quadro de violação de direitos fundamentais reiterados por parte do Estado, e que também é necessário um engajamento muito grande de vários atores sociais. Então, eu vi aí que você trouxe uma proposta boa para a discussão, gostei muito da apresentação, você fez uma abordagem sobre a situação da saúde, da educação e da segurança para a gente. Você coloca, uma parte que eu li do teu trabalho, você aponta que
há, de fato, elementos para que haja o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional no âmbito rondoniense. Agora, eu te pergunto, porque não ficou muito claro para mim a sua problemática aqui, se você conseguiu chegar a um resultado, só mesmo para trazer mais para a gente aqui um resultado, pode ser sucinto, com relação à competência que você aponta, e ficou evidente no trabalho que o STF não determinou a questão da competência, quem tem o poder de determinar e reconhecer um estado de coisas inconstitucional. Eu pesquisei junto à jurisprudência do TJ Rondônia com relação a isso, e eu vi algumas decisões que tratam o Estado constitucional como opter dicta, né? Ou seja, eles não é a causa principal de decidir, mas eles acabam citando a teoria, né? Analisando o acórdão do STF e tanto a teoria da Corte Constitucional colombiana, com relação a quem deve declarar, chega-se à conclusão que a Corte colombiana, a teoria foi criada com base para que seja o STF aqui e a Corte colombiana lá. Mas nada impede que, por exemplo, haja uma violação massiva de direitos humanos em determinada localidade. Então, analisando o acórdão, os acordos, tanto de lá quanto daqui, a gente conclui que eles não veem uma vedação de que existe uma violação só em nível estadual e que o TJ, ou em nível até municipal, e que um juiz possa aplicar a teoria e os procedimentos que estão previstos na portaria também. Ok. A gente percebe que é um tema importante, em razão, inclusive, por ser uma coisa bem recente para a gente, essa DPF 347, né, que é de 2015, e que tem uma forte influência no campo dos direitos humanos. Nós temos aí o CNJ, que promove concursos, inclusive, de decisões judiciais em direitos humanos para premiar magistrados que profiram decisões que efetivem, de fato, a promoção dos direitos humanos e a proteção às diversidades. Então, fiquei satisfeito aqui com o esclarecimento, e se você puder também trazer em poucas palavras sobre a problemática, essa que eu te falei, foi com relação à sua problemática, a segunda problemática sua, e com relação à tua primeira problemática, com relação à ação do Poder Judiciário, né? No caso seria o ativismo judicial, se poderia existir no nosso ordenamento pátrio, sem violar o princípio constitucional da separação dos poderes. Pode me esclarecer também essa tua problemática? Posso sim. Essa problemática foi pensada porque a teoria do Estado constitucional, se ela fosse inaplicável, ela seria inaplicável um dos motivos pelo qual ela seria inaplicável seria por violar a separação dos poderes. Como a gente concluiu que ela é aplicável, que a gente tem uma Suprema Corte já aduzindo ela, apesar de assim, ser uma situação excepcional, não é em todo caso que o juiz vai adentrar, vai ser proativo o suficiente para legislar ou então tomar alguma decisão do Poder Executivo ou administrar. São em casos justamente específicos e sui generis, como os que ocorrem da teoria de Estado constitucional. Então, por exemplo, quando houver uma violação massiva, quando essa violação massiva for causada justamente pelo Estado, e quando isso for uma falha estrutural que somente de forma... a falha estrutural no sentido de que não é somente com o esforço de uma pessoa, não depende de um órgão, não depende de talvez até de um gestor, depende de toda a máquina estatal agir para verificar que a gente tem um problema e que aquele problema necessita de uma visão, uma atitude mais ríspida, mais rígida, para
para ser solucionado. Então, é aquele trabalho de Hércules, não é uma pessoa só que consegue fazer. Então, apesar de ser, via de regra, a atuação do Poder Judiciário não dever atingir a esfera dos outros poderes, é possível que ela atinja, né? Em situações peculiares, não em todas. Então, resumidamente, para a resposta daí é que é possível o ativismo judicial desde em situações peculiares, sui generis, e ele tem compatibilidade com o sistema jurídico nacional. Certo. Embora a gente tenha aqui no Brasil um sistema jurídico diferente, né, da americana, nós temos aqui a Civil Law, que é baseado basicamente nas leis, temos leis para quase tudo aí, o problema são a aplicabilidade delas, né, e no sistema norte-americano, que é mais baseado nos costumes, numa legislação consuetudinária. Então, essa influência chegou aqui para a gente, embora a gente tenha um sistema jurídico diferente, mas muitos problemas relacionados à atuação dos nossos representantes. Lá, na corte, no sistema norte-americano, sabemos que o sistema deles tem uma influência, tem um protagonismo, na verdade, muito forte do juiz na resolução das demandas sociais. Essa abordagem relacionada ao ativismo judicial para mostrar para a gente essa questão da ADPF que trouxe para o nosso sistema jurídico brasileiro um instituto importante, muito importante, mas, como a gente sabe, que não é tão aplicado aqui, como seria, por exemplo, lá na Colômbia, né? Nós temos aqui, deixa eu verificar aqui, a ADI, assim, além da ADPF 347, tem também aqui a ADI 5569 de 2021, que declarou o estado de coisa inconstitucional no sistema de patentes de medicamentos, também muito relacionado a essa grande quantidade de demandas judiciais com a temática da saúde, porque a gente sabe que a saúde pública brasileira deixa a desejar, e por isso que o judiciário recebe tantas demandas relacionadas à saúde, porque todos querem ver o direito constitucional sendo observado. E a gente sabe que muitas questões relacionadas à saúde às vezes, simplesmente pelo deferimento para determinar o Estado comprar remédio, às vezes remédio simples que falta nos postos de saúde, e às vezes temos também a questão do juiz, que muitas vezes precisa decidir ali situações muito complexas que são relacionadas à disponibilidade de UTIs, que sabe que não tem para todo mundo. Então, são coisas muito complexas que chegam no judiciário relacionado à saúde. Gostei muito da apresentação, passo a palavra para o doutor Edenir. Doutor, eu posso só complementar? Sim, sim. Então, tinha um tópico sobre aquela classificação antagônica, né, e oncológica do Lovenstein mesmo, de como é uma Constituição. Tinha um tópico falando de força normativa no trabalho, tinha um tópico falando sobre teoria da decisão judicial e argumento jurídico
de decisão estruturante, mas eu não ia conseguir fazer tudo eu fiz, na verdade, tive que tirar, né? Então tinha porque ia dar mais de 100 e poucas páginas, tinha mais de 100 e poucas páginas já escritas, e a orientação que a gente tinha no início do trabalho era justamente esse, é de que um TCC bom tem pelo menos 100 e poucas páginas, então eu tinha me preparado, eu escrevi isso, mas eu vou ter que deixar para publicar ou utilizar em um momento posterior. E eu concordo plenamente com tudo que o senhor falou, né? Principalmente porque, enfim, essa é uma marca do neoconstitucionalismo que a gente tem, né? Esse protagonismo do Poder Judiciário decidindo desde de guarda de cachorro até a utilização de energia nuclear. Então, é normal que, com esse protagonismo, o Poder Judiciário acabe sendo mais ativo, né? Antes ele tinha um papel um pouco mais de justificador de políticas, mais um papel de aplicador somente da lei, e hoje ele tem um papel muito mais social, muito mais integrador do que ele tinha antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, é isso que leva, ainda que a gente seja um país de civil law, a Colômbia também é um país de civil law, ainda que a gente tenha uma estrutura baseada nisso, pensada nisso, a gente tem cada vez mais essa junção entre a civil law e a common law. Então, hoje é muito mais importante para as pessoas que advogam, para os operadores do direito procurar precedentes do que trazer a letra da lei para um juiz. É muito mais importante, e a gente tem criado isso com um sistema de precedentes, com repercussão geral, com recursos repetitivos. Então, o protagonismo do judiciário vem ganhando força cada vez mais, e é por isso que a gente tem um sistema jurídico que vem admitindo o ativismo, né, cada vez mais no dia a dia da gente. Ok. Só para, com a permissão do doutor Edenir, já passei a palavra para ele, só para trazer um apontamento sobre essas questões do sistema prisional, que foi ventilada, né, na DPF 347, fica muito fácil a gente constatar quando a gente faz uma visita no sistema prisional. Embora, recentemente, como uma atividade do mestrado com o professor Sérgio William, a gente fez uma visita no presídio feminino, que fica ali na Amazonas, não me recordo o nome, mas a estrutura é uma estrutura muito boa para os padrões de um cárcere, né, de um sistema prisional. E a gente foi lá, eu e mais 5 mestrandos, a gente fez algumas entrevistas lá com as detentas. Assim, uma coisa muito evidente do nosso problema carcerário é a reincidência, né? A reincidência. Na entrevista mesmo que eu fiz, 80% das detentas entrevistadas eram reincidentes, e muitos ali estão ali dentro, mas têm consciência de que, saindo de lá, vão voltar a fazer. E assim, a reincidência é o grande gargalo do sistema prisional. Mas a estrutura lá do presídio é muito boa, tem mais vagas do que detentas, bem humanizado, com separação das detentas grávidas e mães lactantes. Gostei da experiência que o Dr. Sérgio William me proporcionou nessa visita lá no presídio. Ok, doutor Edenir, com a palavra. Doutor Guilherme. Obrigado, Absalom. Guilherme, agradecido pelo convite de compor essa banca do Henry. Eu traria como meu orientando certamente para dar um golpe em você. De qualquer forma, o seu trabalho é muito
academicamente importante e também com pretensões de aplicações práticas, né? E dele poderiam derivar várias linhas, né, de trabalhos ou de propostas acadêmicas ou práticas, porque nós estamos falando de um tema muito presente. A sua abordagem sobre a Constituição, ela passa de uma perspectiva do histórico da Constituição, na linha dos doutrinadores que você adotou, aborda a Constituição como um instrumento do Estado, ou um elemento do Estado, que limita o poder do Estado, né, para garantir direitos fundamentais ao cidadão. Nós temos também uma variante dessa linha da concepção da Constituição, que é uma neoconstitucionalismo de que a Constituição ela estrutura duas situações. Primeiro, o próprio Estado, e depois o que esse Estado vai garantir de direitos fundamentais, né? Porque essa linha trazida ela já parte do princípio que existe um Estado constituído e que o que a Constituição faz é garantir o direito do cidadão em relação ao próprio Estado. Na verdade, nós podemos também considerar essa outra linha de definição da Constituição, em que a Constituição ela também é um instrumento que cria o próprio Estado. E eu estou mencionando isso porque o seu trabalho, eu vou fazer uma avaliação crítica, não negativa, uma avaliação crítica, né, no sentido de se avaliar a proposta, né, do estado de coisas constitucionais e a atuação do Poder Judiciário em relação a esse estado de coisas inconstitucionais, e eu vou adotar um doutrinador, o Carl Schmitt, para ter como referência e talvez, numa medida só, porque é necessário, já que você mencionou a ação do Supremo Tribunal Federal na aplicação da Constituição, e o Supremo Tribunal Federal parece que ele tem uma influência do Conrad Hess, né, até porque o ministro Gilmar Mendes foi tradutor do livro do Conrad Hess, né, que é da Constituição, que tem força normativa. Então, mas eu vou sair um pouco dessa tradição e tratar desse tema, né, a partir de uma visão do Carl Schmitt, que é o doutrinador da teoria do Estado e da teoria jurídica, que é meio proscrito, né, em razão, né, do Carl Schmitt ele ter vivido e feito a sua obra durante o período do nazismo, né, a sua obra ter sido adotada, né, como um dos fundamentos para que o Führer, né, ele entendesse que o poder de deliberar no estado de crise era do Estado e do governante e não do judiciário, para fazer um ponto que nós vamos tratar também da avaliação ou de uma abordagem do seu trabalho em relação a essas duas visões, né, que é do ativismo judicial e da prerrogativa política, em que ponto nós estaríamos tratando de um possível embate ou um possível conflito entre prerrogativas de judiciário e da instância política para resolver essas crises, inclusive de estado de coisa inconstitucional. Então, vou resgatar, né, um ponto básico do Carl Schmitt, que Carl Schmitt ele vai dividir, ele vai considerar que existe uma democracia representativa, só que para ele uma democracia representativa parlamentar, né, e essa democracia parlamentar é liberal, e essa democracia parlamentar que é normativa. Então, o ordenamento jurídico, ela decorre
de uma visão de uma democracia parlamentar que é liberal. E ele diz que é liberal por quê? Porque nessa democracia parlamentar liberal, o que se assegura como direitos fundamentais são direitos individuais e coletivos. A prioridade é direitos individuais e coletivos. Assim, nós teríamos uma pluralidade de pretensões que não representariam uma unidade, né, como nação. E, de outro lado, ele coloca a democracia como ditatorial, que é a democracia em que o poder político é do governante, é do poder político, não está na força normativa, ou seja, no ordenamento jurídico, mas ele está no poder político. E assim, para o Carl Schmitt, numa situação de normalidade, o judiciário e o sistema jurídico funcionam. Esse prevalece. Quando existe uma anormalidade, um estado de crise, um estado de emergência, um estado que sai da normalidade, quem delibera sobre isso não é o sistema normativo, é o sistema político. A partir desse processo, ele entende que a jurisdição, os órgãos de jurisdição, eles são técnicos, eles são normativos, eles não podem atuar na anormalidade, no estado de emergência. Naquilo que sai da regularidade, quem atua é o poder político. E ele chama esse poder político de ditatorial, porque ele entende que, como o poder parlamentar representativo, ele tem uma natureza liberal e representa interesses individualizados ou individualizáveis, o ditador, na visão dele, que seria o governante, o político, um ditador, vamos pegar aqui uma figura de um presidente ou de um monarca, seja qual for o regime que estabeleça esse governante maior, esse governante, ele seria eleito pelo povo, não como com a função ou como a atribuição de zelar pelos interesses individuais e coletivos, porque quem zela por esses interesses individuais e coletivos seria o parlamentar, o parlamento. Né? O ditador, ele zela por um interesse que ele chama que seria vicário, né? Representação vicária. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que em toda nação existe uma história que cria uma tradição, que cria uma cultura, que cria um costume, e que o governante ele vai zelar por esse costume que é geral, ou seja, é como se existisse uma moral que fosse única naquela nação, e o governante, o interesse, ele fosse a representação da tradição. Nós poderíamos verificar um exemplo disso, ou uma figura que poderia parecer com isso, como um rei da Inglaterra, como a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, como se fosse uma governante, que ela não interessaria a ela as disputas internas sobre sindicatos, sobre indústria, sobre interesses individuais. O que interessaria para ela seria preservar o interesse coletivo, que era geral, né? A tradição. Então, para o Carl Schmitt, esse poder político fundamental, ele é atribuído a esse governante, porque esse governante está acima de tudo. Né? Então, ao Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional Alemã, ele não reconhecia a autoridade ou a legitimidade para atuar nas situações em que houvesse anormalidade no Estado. Aplicando esse viés, essa teoria das coisas inconstitucionais, significaria que o Supremo Tribunal Federal, uma vez que ele constatasse que existe um problema grave de saúde no SUS, ele não poderia avocar os ministérios da saúde, todos os outros ministérios, e a partir de uma deliberação judicial, de uma orientação, uma presidência judicial, determinar medidas que fossem resolutivas dessa crise que teria, na visão, né, do Carl Schmitt, uma conotação política. Porque isso seria afeto ao ambiente político e não ao ambiente jurídico. Porque o jurídico existe. As resoluções que o parlamento fez para resolução das crises jurídicas já estão na lei. Tem lei 8080, tem Constituição. Então, estaria
o sistema jurídico ele estaria já com o arcabouço normativo suficiente para determinar o que pode e o que não pode fazer. Então, só que o Supremo Tribunal Federal, ele, diferentemente dessa teoria do Carl Schmitt, que atribui ao poder político a prerrogativa de ser o gestor ou o poder supremo da política pública fora da normalidade, quando existia uma anormalidade, a teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal da força normativa da Constituição, né, que está mais alinhada com Conrad Hess, ela diz que o Supremo Tribunal Federal ele é guardião da Constituição e dos valores dessa comunidade, que está inserido nessa Constituição. Então, a gente percebe que, para o Carl Schmitt, quem é guardião dos valores da sociedade ou da nação é o poder político. Para Conrad Hess, quem é o guardião da nação e quem guarda os valores da nação é o Poder Judiciário. O Supremo invoca essa prerrogativa. Se é assim, quando a gente fala em ativismo judicial, é como se nós estivéssemos falando em quem tem a prerrogativa de atuar fora da situação de normalidade. E o estado de coisa inconstitucional seria uma situação fora da normalidade ou uma situação da normalidade. Para o Supremo Tribunal Federal ou para o Judiciário avocar a solução de crises que são de políticas públicas estruturantes, né, em supressão ou em detrimento do instrumento político, que é o legislativo, que é o executivo, nós estaríamos primeiro nessa primeira crise de legitimidade. Né? Então, é um dos primeiros pontos até aqui, qual é a regra, né, que se aplica a estado de coisa inconstitucional. Então, nós estaríamos tratando, então, que ela seria uma linha muito mais de que o Supremo é reconhecido como o guardião dos valores fundamentais da Constituição. Só que aí, na visão do Carl Schmitt, ele fala assim, mas isso é uma representatividade, é um interesse liberal, ou é individual ou é coletivo. Quando eu falar que algum interesse fundamental, algum direito fundamental está sendo violado, eu não estou falando do direito da comunidade, estou falando em direito do indivíduo, ou de uma coletividade de indivíduos. É isso que eu estou falando que está violado. Né? E isso, o Supremo ele poderia, ou o Judiciário poderia adotar no estado de normalidade. No estado de anormalidade, não. É o político que faz, uma instância política que faz isso. Mas como é que está estruturada a nossa política hoje? Nossa política está estruturada assim, no estado de coisa inconstitucional. Nós temos um problema, saúde. Problema, falta de hospital. Problema, crise de fila para realizar cirurgia. Problema, transporte. Então, se nós temos esses problemas, como você mencionou aqui, estou pegando 2 do que você mencionou, transporte e saúde, como é que se resolve isso no aspecto normativo, ou seja, representatividade parlamentar, liberal? É estabelecida uma representatividade popular a partir de eleitos, presidente, deputados, senadores, vereadores, e eles é que vão definir a prioridade dos problemas públicos. Quem define a prioridade dos problemas públicos nesse regime é o parlamento. Ele decide assim, não, nós vamos priorizar a saúde. Como é que eu priorizo a saúde? Com orçamento. Como é que eu priorizo o transporte? Eu priorizo com orçamento. E aí nós transformamos um problema público numa política pública. E essa política pública, a partir do momento que eu priorizo essa política pública, com base na Constituição Federal, eu destino recursos, primeiro defino um projeto, né, que é um PPA, uma LDO, ou seja, projetos normativos, para aplicar nessa política pública. E aplico. E falo, tem orçamento X para isso. A saúde vai ser contemplada com 2%, com 8% do PIB. Então, nós temos um recurso para a saúde. Esse recurso ele vai ser destinado para a saúde. Então, a educação vai ser quanto? A educação vai ser 15%, a educação vai ser 12%. Né? Então, nós temos uma definição política parlamentar sobre as prioridades dos programas públicos.
E isso nós fazemos uma lei e atribuímos ao governante para que ele execute esse projeto. O governante, a administração pública, que é a estrutura constitucional do Estado, né, do neoconstitucionalismo, isso é o Estado, essa estruturação do Estado, que diz que ele pode fazer isso e só pode fazer assim, e ele vai funcionar desse jeito, o governante vai falar, eu tenho 10 bilhões para aplicar na saúde, eu vou aplicar na saúde 10 bilhões. Né? Só que, desses 10 bilhões, o que eu vou priorizar? Eu vou priorizar atenção primária, atenção secundária, atenção de média complexidade, e pronto, foi-se o recurso. Né? Tem recurso para tudo? Não tem recurso para tudo. Restam muitas carências. Né? Ainda subsiste uma crise social, subsistem crises sociais. Né? Porque nós temos pobreza, nós temos doentes sem atendimento, nós temos pessoas que precisam de cirurgias. Como é que a gente soluciona isso? Nós solucionamos hoje de uma forma mais... a inconstitucionalidade, né? A situação de fato, ela é inconstitucional, se a gente for olhar o direito à saúde a partir de uma normatividade. Mas a partir de uma normatividade estruturada pelo Estado, ela não estaria. Porque a normatividade estruturada pelo Estado, ela está dentro. Tem um problema público, ele foi eleito como uma prioridade, tem o orçamento para fazer isso, mas o orçamento não dá conta. Normativamente, você vai dizer que não existe uma inconstitucionalidade normativa, né? Porque existem leis que estão tratando de tudo isso. Então, nós estamos diante de uma insuficiência de lei ou de uma organização do Estado que não pode ser assim para atender às crises que necessitam. Então, nós estamos discutindo não a administração pública, a gestão do Estado. Nós estamos discutindo o Estado em si, a sua forma de estruturar. Porque nós estamos discutindo, então, que o judiciário vai dizer que esse ordenamento que está fazendo com que o Estado funcione desse jeito, ele não pode ser admitido porque existe uma crise presente nesse funcionamento do Estado dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avocar e dizer assim, eu vou eleger o problema público. A partir do momento que o judiciário ele diz que o problema da saúde para fazer cirurgia é a prioridade, o que ele está fazendo é a mesma coisa que a representatividade parlamentar faz. Né? Só que ela faz pela eleição do vereador, eleição do deputado, eleição do senador, eleição do presidente. Só que o judiciário faz assim, o problema público, quem elege sou eu. Esse problema público aqui, eu vou eleger. E aí nós temos uma discussão, um paradoxo, né, dessa discussão de quem tem a prerrogativa para dizer qual é a prioridade. Porque não é que um Estado ele não queira resolver o problema da saúde, ou ele não queira zerar a fila da cirurgia, que ele não queira entregar todo o medicamento para quem quer, toda a educação para quem quer. É que a forma sob a qual está estruturado o Estado faz com que ele funcione dessa forma. A forma como o judiciário entende que ele vai funcionar como com a prerrogativa, a legitimidade política, é outra. Ele vai incorporar, então, ele diz que o problema público ele define, você definiu o problema público, a representatividade parlamentar também define o problema público. O que acontece depois que a representação parlamentar define o problema público? Qual é o próximo passo? Ela diz assim, o próximo passo é eu escolher entre todos os problemas públicos qual é o mais prioritário. Ela vai falar, tem 10, eu vou escolher esse. Aí, qual que é o do judiciário? Fala, não, eu já identifiquei esse como problema público, é esse. Eu não preciso olhar os outros, só quero olhar esse, eu quero olhar esse. A mim interessa isso, porque é esse que chegou aqui. Então, aqui já há uma diferença de diversidade nesse primeiro plano aqui, nesse primeiro plano. Num terceiro plano, o executivo, a representação parlamentar fala, eu preciso de um hospital de emergência, eu vou construir um hospital de emergência, mas preciso de recurso. Aí, do recurso que é disponível, vai dizer assim,
eu quero que o recurso que está disponível venha para cá, para construir o hospital. Significa o quê? Que eu não vou fazer um CAPS, que eu não vou implementar uma outra política de saúde. Qual é a decisão do judiciário? Ele definiu o problema público, ele continua definindo que isso é prioridade, e o recurso, eu não preciso perguntar sobre recurso, porque eu vou determinar o Estado que ele arrume o recurso para realizar isso. Então, a partir de uma escolha, ele não tem as outras fases que, num processo que a gente chama ciclo orçamentário, né, você tem que fazer que te vincula. Então, chega aqui, o judiciário ainda vai dizer assim, olha, gestor, você faça isso, porque senão você pode, eu vou te determinar, sequestrar os valores para isso, ou eu vou te penalizar se você não cumprir a decisão judicial. E nós chegamos aqui e temos um gestor que ele vai ter que fazer a escolha trágica entre a política que ele escolheu e a política que o judiciário está escolhendo. Né? Essa é uma das situações gerais que a gente acaba se defrontando quando a gente imagina ou reflete sobre essa teoria do estado de coisa inconstitucional. Né? Porque ele é um entre vários, e ele pode estar atendendo um coletivo, ele pode estar atendendo uma comunidade. Né? E esse coletivo ou essa comunidade, ela não tem essa escolha nesse processo normatizado, porque isso aqui tudo é normatizado. Né? Isso aqui já é só valores e princípios. Né? O Supremo, o Judiciário pega um valor e princípio e diz: isso aqui sobrepõe a todos os outros, mas você não faz o confronto com os outros. Então, quando a gente trata de Estado de coisas inconstitucionais, nós temos, assim, uma discussão teórica que ela é muito extensa, né, que ela é bem ampla, dá uma derivação muito, muito interessante para pesquisas ou para ramificações, né, mas, a partir do momento em que você define que, quando o judiciário é provocado para alguma situação de política pública, a rigor, ele está atuando, geralmente, sobre um estado de coisa inconstitucional. Né? Isso é certo. Né? Então, geralmente, quando nós estamos atuando, somos demandados para suprir uma deficiência estrutural, nós estamos atuando num estado de coisa inconstitucional. Mas inconstitucional direta, mas não inconstitucional normativa. Porque inconstitucional normativa não é. Porque o ordenamento jurídico se fez dessa forma. Né? O próprio ordenamento jurídico convive com uma complexidade, com um paradoxo interno. Né? De não querer que exista essa situação, mas impor regras que fazem com que essa situação exista. Né? Normativamente, que fazem com que isso seja uma consequência possível. Um efeito possível, claro. Então, só que, a partir do momento que nós temos esse estado de coisa constitucional, e aí é o valor do seu trabalho, né, fora essa introdução anterior, sobre quais tipos de discussões teóricas nós poderíamos fazer, e aí entra no seu trabalho, que sim, no estado de coisa inconstitucional, quando o judiciário atua nesse estado de coisa constitucional, ele está atuando em relação ao estado de coisa constitucional a partir de violação massiva de direitos humanos, né, de uma situação que é permanente, que ela precisa ser priorizada, e aí nós estamos, na verdade, numa discussão de prioridades. Né, nós entramos na segunda escolha, né, na primeira, problema público. Às vezes, até na primeira, né, qual é o problema público, qual não é. Mas na segunda, que geralmente a gente entra, né, o judiciário diz: não, isso aqui é mais prioritário que isso. E aí, depois, o resto, ele não precisa perguntar como é que vai fazer, ele só manda fazer. Né? Então, só que o sistema jurídico não está preparado para dizer para o outro lado o que ele vai fazer quando acontecer isso. Né? Como é que ele vai ficar? Se ele escolheu uma coisa, o judiciário escolheu outra, ele vai perder a prerrogativa dele, e aí a gente entra em quem tem a prerrogativa das deliberações constitucionais, políticas constitucionais. Né, que é quem que tem a prerrogativa. De qualquer forma, e aí o elogio que é consistente ao seu trabalho é que
a resolução, se o judiciário invoca essa atribuição, essa prerrogativa, essa legitimidade, aí sim, ele tem que trabalhar, ele tem que atuar de forma estruturada, né? Ele não vai representar, como Carl Schmitt queria, gostaria que fosse, né, uma representação do interesse coletivo, do interesse fundamental. Ele vai atuar para proteger direitos individuais, liberais, fundamentais. Não direitos comunitários fundamentais, mas direitos fundamentais individuais liberais, que essa é a linha que ele disse que é defendida por uma representação parlamentar, né, e que não é o que ele, que é uma espécie de comunitarista conservador, ele acha que é o interesse mais importante, é uma universalidade que prevalece sobre a individualidade. Então, o seu trabalho tem o mérito de permitir esse tipo de discussão, né, tem o mérito de você ter feito uma pesquisa, de você ter apontado situações que realmente são exatamente pontos que valorizam a tese que você está dizendo. Ó, existem situações de estado de coisas inconstitucionais, elas estão presentes, e como é que nós resolvemos? Sim, a sua proposta, a sua via de solução está certa. São soluções estruturadas. Não se trata de direitos que possam ser adotados individualmente, porque quando o judiciário está fazendo isso, ele está avocando uma prerrogativa que é da representatividade democrática parlamentar. Né? Então, é basicamente isso. Os parabéns aos seus trabalhos, e aí, ainda que tenha me demorado um pouquinho, mas é mais para valorizar o seu trabalho e demonstrar que nós temos derivações muito interessantes a partir disso. Obrigado pela paciência a todos. Você gostaria de se manifestar em relação ao que o doutor Edenir falou? Primeiro, agradecer os apontamentos, né? Que o doutor Edenir sempre parece que é um livro. Toda hora ele sai com conhecimento novo que a gente não tem, né? Enciclopédia. Exatamente. Eu queria, doutor, com relação ao Carl Schmitt, né, que apesar de ter sido utilizado pelo nazismo para justificar, né, a atuação desumana e todas as problemáticas que derivaram deles, que é justamente para evitar que o constitucionalismo evoluiu de um constitucionalismo moderno para um constitucionalismo contemporâneo, justamente para evitar que esse tipo de pensamento jurídico pudesse ser distorcido o suficiente para justificar as atrocidades que o nazismo fez, né? Lendo um pouquinho de Carl Schmitt, ele defende, né, basicamente, que na Constituição de Weimar, o poder, o guardião do Estado, o guardião soberano é justamente o Reich, né? E por isso que ele entende que a palavra final é do Reich, né? E para justificar, e para visando combater isso, é que Conrad Hess diz: o soberano não é mais o Reich, o soberano é a Constituição, é a força normativa dela, é o que está escrito ali. E para guardar dessa Constituição, a nossa de 88 e a grande maioria das constituições pós-Segunda Guerra Mundial colocaram na mão de uma Suprema Corte a guarda dessa Constituição, né? E isso não se trata de uma decisão jurídica, né? Foi uma Constituição realizada muito mais para o Poder Judiciário voltar a ter força política, e é por isso que é justamente que ele virou um representante tão grande do ativismo judicial, por isso que ele virou protagonista, porque a decisão de colocá-lo como guardião da Constituição passou a ser uma decisão política, então deu um viés político a ele de poder tomar essa atribuição de atingir os poderes, a atribuição de outros poderes, né? Então, teve um pensamento, eu acho que é do Barroso, né? Salvo engano, é do Barroso, em alguma entrevista dele, que ele fala duas coisas, né? Que ele fala que a judicialização da política leva à politização da justiça.
O que isso quer dizer? Que quanto mais eu procuro o Poder Judiciário para tomar decisões judiciais sobre elementos políticos, mais o Poder Judiciário se politiza de como atuar daquela forma ou deixar de atuar, né? E além disso, ele também expõe que o STF ele foi pensado com 3 funções essenciais, que ele afasta elas das funções típicas, né? Que seria a função contra-majoritária, justamente porque, apesar do comunitarismo ser uma ideologia que tem um viés de causar o bem-estar de todos, todo poder majoritário ele é de alguma forma exclusivo, né? Então, eu sempre excluo alguém quando eu penso só na parte maior. O outro fator que ele coloca é justamente da representatividade que o senhor falou, né? De qualquer pessoa poder chegar nele e ele ser uma forma democrática de uma democracia representativa. E o segundo é o fator que ele chama de iluminista, né? Ele fala que, basicamente, como todos os ministros hoje têm formação acadêmica em direito ou ciência jurídica, acabam sendo de carreira, o STF funciona como um pensador, né? Como uma cabeça pensante, como um filósofo. O ministro do STF ele não é somente um jogador, ele é um elemento político e um elemento que deve causar a evolução de um pensamento. O pensamento deve evoluir de acordo com a atuação do STF. É por isso que a gente tem diversas formas de teorias, instrumentos saindo da criação do STF. Por isso que sempre o ministro se preocupa em fazer uma análise histórica, o outro ministro busca inspirações na doutrina alemã, um outro na doutrina inglesa, o outro, e aí, com base nisso, a gente acaba evoluindo o Poder Judiciário, que é uma instância hoje não só jurídica, também política, e acaba influenciando as outras áreas do poder, dos poderes, né, dos outros poderes, né? E eu também, também foi influência do senhor colocar essa questão de buscar um método resolutivo e não um método decisório ao aplicar a portaria que está no anexo do trabalho. Por quê? Porque é muito fácil eu dizer o que é prioridade na casa dos outros, né? Então, o Dr. Johnny também já tinha dito para mim isso. O gestor está lá todo dia, ele vive disso, ele vai passar lá 4 anos. É muito cômodo para mim querer ser engenheiro de obra pronta e dizer, olha, ali está errado, aqui está certo, aqui está errado, ali tem que ajeitar. Independente de eu saber quanto custa aquilo, por que aquilo está daquela forma, quais são os desafios que ele está enfrentando para aquilo. Por isso que a ideia inicial é que se nas audiências que tem previstas na portaria, de que essa primeira portaria seja, na primeira audiência, seja realizado um plano para mitigar e para descobrir qual é a cerne da questão. Eu imagino que seja muito como o senhor atua nas suas audiências, né? Só que dessa vez eu basicamente escrevi como é que o senhor atua nas suas audiências, né? É basicamente isso que tem naquele anexo, né, do trabalho, né? Só que eu não posso ficar adiando algumas decisões, né? Existem algumas decisões que elas são urgentes. Então, se eu tenho um plano, eu descobri que eu tenho um problema, esse problema ele é massivo, esse problema está sendo causado pelo Estado, ele está gerando uma falha estrutural, eu já chamei todo mundo para se reunir e tentar resolver isso de forma consensual, fiz um plano e discorremos como seria aplicado aquele plano. Se isso não resolveu, é necessário a decisão judicial, mas como última ferramenta, né, como última ratio. Mas muito obrigado pelos apontamentos, doutor. Bom, eu, como no papel aqui de orientador, eu não tenho que me manifestar, eu só, né, parabenizar, eu acho que o Henry já falou tudo. Eu acho que o Henry terminou com o que eu ia dizer, Henry. Tipo assim, nós temos no Poder Judiciário um juiz que atua da maneira como você propôs, né? Então, nós tivemos exemplos disso na pandemia e tivemos exemplos disso
quase que em toda a carreira da Edenir, então para mim é uma honra estar aqui do seu lado, tá, Edenir? Você sabe que é de coração que eu estou falando. Rodolfo, agora para a gente seguir, a gente vai para outra sala, né? É isso. A Solon e o Edenir, a gente precisa sair da sala aqui um pouquinho. Só aguardar, tá, Henry? Parabéns. Obrigado. Todo mundo de volta? Então, Henry, estamos aqui, a gente deliberou que houve sua aprovação, sua nota foi 10, e você tem 10 dias para apresentar a versão final do trabalho. Eu gostaria, nesses 10 dias, da gente conversar um pouquinho, tem algumas coisas que eu gostaria de acertar contigo. Você, como sabe, Henry, o quanto eu te admiro, queria ter um filho assim. E, então, assim, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu acho que ficou claro aqui, tanto nas palavras do doutor Absolom quanto do doutor Denir, o quão profundo é o tema que você trouxe e o quanto ele poderia estar sendo discutido em outros âmbitos, né? A gente poderia estar falando de um trabalho de mestrado, até de um trabalho de doutorado, com esse tema. Então, assim, você é um aluno que sempre se destacou na Emeron, como outros alunos já se destacaram, mas você é um destaque que merece todos os nossos reconhecimentos. Então, parabéns aí para você, espero que a gente possa escrever mais coisas juntos. E aí, Rodolfo, queria que você... Parabéns à família, né? Acho que está sua mãe aí, a Stephanie também. E eu não sei se tem o print da tela, Rodolfo, como é que faz, e se a Karina e a Stephanie poderiam participar aí com a gente, abrindo a câmera para a gente fazer uma foto aqui, um print da tela. Parabéns, Henrique. Não é hora de você fechar a câmera, não. Parabéns. Pode participar na mesma É foto. que a Stephanie veio aqui para tirar foto. Então tá bom. Você faz isso, Rodolfo? Só fecha a sua outra câmera lá, Stephanie. Tá fechada. Não, para tu sair lá, não é não? Ah, para sair do Isso, deslogar? sai lá. Isso, sai lá. E, Rodolfo, você faz o print? O print? Peraí. Eu não Peraí sei que fazer, não. Pois é, nem eu sei, peraí. Eu tentei aqui de todo jeito fazer o print da tela, já não deu certo. Então, deixa ela... Eu acho que eu vou tirar uma foto, peraí. Tá bom, então tudo bem. Deixa eu fazer aqui. Se deu certo aqui o print. Todo mundo sorrindo. Acho que eu consegui, ó. Conseguiu? Só que eu não sei como é que eu vou salvar isso, mas tudo bem. Então, pessoal, podemos dar por encerrado aqui?
Podemos, doutor. então. Queria Ó, agradecer também, dizer que a admiração é mútua e